Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom, então agora sim, galera, agora que a gente terminou esse escopo econômico, vamos entrar um pouco mais no cultural. E político. Lembra que eles estão juntos. Sempre. Tá tudo junto? Tá tudo junto. É que nem o VB, são todos tudo interligados. É. Enfim, essa coisa de que a globalização é a americanização do mundo. Olha, nossa, esse tópico é cabeludo. Porque querendo ou não, você para pensar num mundo, tipo, essa integração cultural. Todo mundo tem aquela ideia que vai, tipo... O que é uma cultura? Eu já ouvi uma frase que diz uma cultura boa que funciona é aquela que integra tudo e tira o melhor de todas as outras, correto? Sim. Só que eu acho, se a gente parar pra analisar hoje, dentro, sei lá, tipo... Eu não sei se a Europa hoje seria um bom exemplo disso. Eu não sei se tá funcionando essa visão. Porque, querendo ou não, no multiculturalismo, cenário ideal, tudo fica igual. Uhum. Tipo, eu não consigo... Pra mim parece uma coisa muito... Como é que eu posso falar? Distante ou propriamente impossível. Eu não consigo ver, tipo... O que é impossível? Uma homogeneização cultural? Sim, a nível global. Então você acha que essa americanização é balela? Eu digo, a americanização, o que a gente tá chamando de cultura aqui, é mais do nível, o quê? Pop, eu digo, tipo... Você cultura, fala a parte de música, consumo cultural, entretenimento, modo de se eletrônico, vestir, de falar, até valores, né? Porque Eu acho que hoje a americana é predominante. Assim como já em épocas anteriores, sempre tem uma predominante. Mas eu acho que é impossível chegar numa hegemonia. Você quer entender? Mas assim... A hegemonia total, acho que ninguém acredita, mas que fica cada vez mais americanizado é o medo de muitas pessoas. Sim. Na verdade, que até... Isso eu acho que a maior parte da questão de conflitos que a gente tem em escala Como a França proíbe McDonald's em Paris, não sei se vocês sabiam. Quer dizer, eu tenho que confirmar isso, mas tem alguma coisa nessa vertente aí. McDonald's é proibido em algum lugar lá. Links na referência. Isso é referência. Eu não quero dar falsos fatos aqui, mas tem uma parada assim que eles proibiram lá. Se tiver BK, tudo bem. Mas eu digo que essa questão cultural ainda é a maior parte, tipo, dos conflitos hoje que a gente tem em escala interna. Sei lá, por exemplo, dentro, tipo... Que é, tipo... Não é nem questão de debate, é realmente que gera atrito. Então, não sei se é possível chegar nesse ideal. Para mim, parece uma coisa muito... Mas ninguém tá falando que é o ideal. Você tá falando que é uma consequência. A gente só tá avaliando se é positivo ou negativo. Não, para mim é negativo. A americanização... Primeiro, você tem que definir. Você acha que é verdade ou não? Vamos lá, desde o começo. A pergunta é se o mundo está se americanizando. Sim. Eu concordo que... Sim. Hoje, a cultura americana é predominante. Uhum. Agora, isso é bom ou ruim? Eu sinceramente acho que não é bom. Por quê? Porque, querendo ou não, a partir que você adota uma cultura, junto com ela vem toda uma outra questão. Valores. Principalmente valores. O individualismo é algo essencialmente americano, por exemplo. O problema é que essa transferência de valores não funciona, tipo assim, agora é isso. Isso gera atrito, isso gera conflito. Eu acho que não sei, algo tipo de imediato, assim. Sim. Tá sendo agora, tá? Quando vai acontecendo... Eu discordo. A gente já tem, principalmente, igual a maior birra que... Birra, não. A maior crítica que eu tenho em relação, por exemplo, à imigração que estava tendo na Europa era justamente por essa questão. Eu não duvido que nenhuma das pessoas lá são qualificadas para fazer o trabalho de qualquer europeu. Uhum. Tem 2 braços, tem 2 pernas, tem certo, todo mundo. Sim. Mesma coisa. Mas o problema que eu acho que existe, que acontece esse tipo de coisa, protesto, aquela bagunça toda, é justamente por esse atrito. Mas você acha que evitar esse atrito resolve esse problema? Não, eu acho que dentro do país tem que ter Eu acredito assim, que tem que existir uma soberania assim. Se você vai até o país, você tem que estar disposto a aceitar aqueles valores X da população. Por exemplo, se eu for no Irã e falar, ninguém vai ser mais muçulmano aqui. Sai daqui! Entendeu? Mas não acho que ninguém tenta fazer isso. Eu acho que o Willi tá tentando dizer mais esse imperialismo sutil dos Estados Unidos de trocar valores ao expandir seus bens de consumo. Porque, você falou do Irã. Sabe quem chegou no Irã na década de 60 e causou a revolução cultural lá?
Foi o McDonald's, Não sei, cara. foram Não. Rolling Stones. É. Isso daí pode ser muito bem observado acho que no livro que eu já até citei aqui, que é o Sim. Persepolis. Bom, link nas referências. Que eles mudaram, eles viviam num contexto extremamente conservador e de família. E aí chegou os filmes hollywoodianos, chegou o rock and roll, chegou o McDonald's, e todos passaram a se enxergar como indivíduos, mais do que como membro daquele engenho cultural. E os governantes se desesperaram e começaram a proibir tudo. Isso gerou uma revolução cultural que, aí eu não vou colocar um adjetivo, mas resultou ao país voltar a como vivia há 100 anos atrás. Porque os governantes tinham muito mais poder para fazer isso. É nesse sentido que eu acho que está a preocupação. A globalização é positiva no sentido cultural ao quebrar tradições milenares, digamos, com valores que estão intrinsecamente relacionados aos Estados Unidos, e eu adiciono nem Estados Unidos, porque de onde veio os Estados Unidos? O que é os Estados Unidos? Né? Se não é uma consequência da Europa. Sim. São valores ocidentais. Exato. Nossa, cara. É porque é difícil, tipo, dizer isso, porque eu acho difícil até começar a explicar esse tipo de coisa. Ele tá pensando aí. Enquanto ele pensa, eu quero dizer que eu não acho isso negativo pra nada, porque eu não vejo a cultura como algo sagrado. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que reconhecer que a sua cultura não é sua, em primeiro lugar. Você nasceu nela por aleatoriedade, e você pode se identificar com ela ou não. Provavelmente se identifica porque você nasceu nela, então é uma coisa, como você não vai gostar sendo que você cresceu nela. Tem coisas que você não gosta, mas, no geral, você sempre vai dar preferência àquilo que é familiar pra você. Mas, assim, o que é cultura brasileira? Ou mesmo americana? Ui. Não... Sim, se você investigar, do ponto de vista histórico, qual era a cultura romana? Qual era a cultura babilônica? Não, culturas são compilações de outras culturas que precederam a que você está hoje. Consequência. Já é um mosaico. E o pessoal que reclama que hoje tem muito mosaico, está reclamando, está sendo hipócrita no sentido de não reconhecer que a sua cultura não é realmente sua. Se falamos português, é porque é a língua do Brasil? Se acreditamos no individualismo, é porque aqui a gente nasceu e falou, não, é melhor ser individual do que coletivo? Esse negócio de cultura é aleatório. E você pode valorizar o quanto você quiser, mas defender como autêntico e sua é inocência. E o que eu acho que o que temos que reconhecer além disso é que é uma coisa tão inevitável como a automatização econômica ou presença de competidores mais eficientes. Você pode, como a França, proibir McDonald's ou o Irã e proibir rock o quanto você quiser, mas isso não vai destruir a presença e a atração que essas coisas naturalmente têm a pessoas que têm contato com ela. E no mundo da internet, nem a Coreia do Norte tá imune a influências externas. Então o que eu acho que tem que acontecer é uma aceitação mais de se enxergar nesse mosaico e tentar se ver como algo... Se enxergar o positivo e trabalhar nisso, do que se fechar numa bolha autêntica, pseudo-autêntica, e usar isso como razão para discriminar outras. Ninguém vive num negócio próprio, de autoria, cultura X. Portanto, esse mundo mais globalizado implica em ter uma mente mais aberta para aproveitar o que acho que você falou. Pegar realmente suas partes boas. Sim. Então, pra mim é isso. Tem que tirar o positivo. Por exemplo, eu curto música americana, mas também curto, de vez em nunca, esse popzinho lá da Coreia. Curto anime do Japão. Quem hoje vive dependendo de uma cultura? Né? Cara, não tem. Hoje é um mundo, em termos culturais, é um mundo global. Mesmo a nossa comida. Batata na Europa não existia antes de descobrir na América. O gado, o cavalo. O cavalo não existia nas Américas. O cavalo é um negócio que trouxeram da Europa. Que, por sua vez, trouxeram do Sudeste Asiático. Então, se quem analisa de ponto de vista histórico vê que cultura é um dos maiores mitos da humanidade. Todos acreditam que existe, que tem, mas a verdade é que é tudo uma questão de regionalismo. E isso eu acho que vai continuar a existir. Quem mora na orla, em regiões mais quentes, de clima temperado, tendem a ter uma cultura mais, digamos,
sarada, de boa, com música mais upbeat. E quem mora nos países mais frios vai ter um negócio mais recluso. Esse regionalismo acho que sempre vai existir. Quem mora no litoral sempre vai tender para um lado de cultura, e quem mora em outros lados vai tender para outro lado. Agora, defender que tem que ser do Brasil, tem que ser de país X é balela. Então, tipo, coisas a nível, sei lá, questão de... A nível nacional, por exemplo, para você Como assim, nível nacional? porque fica tudo mais voltado a regionalismo, então para você é como se fosse, tipo... Eu acho que o Brasil do Sudeste não tem muito que ver com o Brasil do Nordeste, não. E como eu já tive a oportunidade de visitar o Recife por um tempo, é algo que, pessoalmente, eu posso atestar. Eles falam de maneira diferente, todos sabemos os sotaques, o vocabulário usado, o tipo de comida, o tipo de música que escutam. É Brasil? Mas você vai falar, qual é a cultura brasileira que você está defendendo? Cara, Porque tem muitos lugares que nem arroz e feijão comem. Mas isso a gente fala cultura a nível, sei lá, nível popular, por exemplo, mas fundamentos do país. Hoje o Ocidente, se eu não me engano, tem 3 pilares principais. Liberdade, mano. Não, a filosofia grega, a parte jurídica de tradição romana, e, tipo, querendo, independente se ou não, tipo, montado em cima dos valores, sei lá, judaico-cristão. Sim. Esses são os 3 pilares. Quando eu digo cultura, eu quero bater mais nessa tecla. Fundamentos, tipo, por exemplo, de civilização, tipo, como o Ocidente, uma coisa só, tem uma estrutura. O Oriente, por exemplo, aqui a gente consegue fazer um comparativo realmente diferente, de poder analisar. Porque aí fica naquele ponto, sendo tudo igual, tipo, tudo é aceito. Mas não é igual. Em que sentido você tá falando que é igual? Se existe variações por região, como que não existiria por fundamentos? Tem lugares que pendem mais pro lado conservador, que pendem mais para os próprios Estados Unidos mesmo. O que é a Califórnia comparado com o Bible Belt lá, tipo o Texas, por exemplo? Aqui no Brasil mesmo, você pega ali a Rua Augusta e vai lá pro interior do Acre. Você acha que os valores são os mesmos? O país é o mesmo. É a ordem e progresso do mesmo jeito. Eu acho que isso daí é medinho, sem fundamento. Os valores, acho que eles não têm país. Porque, assim como cultura é um mito, o país também é um mito. O que é um país? Para pensar, o que é um país? É uma fronteira aleatória que o povo decidiu. Quem nascer dessa linha pra cá vai pagar imposto aqui e falar essa língua. Mas o que realmente constitui um país, além dessas definições arbitrárias? Esse é o mero sentimento que você pertence àquele país. As coisas de diferença cultural, você não precisa ir longe. Pô. A forma como você e sua família e o vizinho pode ser completamente diferente. Eu acho que se apegar à cultura é se apegar a mitos constantemente mutáveis. A cultura hoje, de que a gente, mesmo aqui na nossa cidade, é diferente de quando a gente estava na escola. Muitas coisas mudaram. Sim. Como a gente vai se apegar à cultura daquela época e falar que aquela que era boa e vai refutar a de hoje? Você acha, de novo, você se adapta, pega o melhor. Então, é inevitável, cara. Você tentar bloquear isso, criticar isso, primeiro é bobo, porque não evita nada a longo prazo. E segundo, que você deixa de aproveitar para realmente desfrutar das coisas boas. A possibilidade de, por exemplo, ir no restaurante indiano aqui na cidade, no interior de São Paulo. Ou escutar uma música judaica numa igreja católica. Acho que isso poucas pessoas realmente param para analisar, mas sentem que já é parte da vida. O que é o cidadão realmente brasileiro hoje? Somos todos cidadãos globais em termos de consumo cultural. E mesmo disposição, o jeans que você usa é americano. Cara, e por aí vai. Quando a gente fala cultura, eu compreendo realmente o que você está querendo dizer, mas o que eu enxergo mais do que eu falei, com os fundamentos, tipo assim, as bases que foram, tipo assim, usadas para a sociedade, entendeu? Por exemplo, os 3 pilares que eu citei. Mas você estava assim, dos 3 pilares, Willi. Esse é outro negócio que eu acho que é mais para acadêmico escrever artigo do que tem um efeito da sociedade. Não sei, cara, porque querendo ou não... Mas é um exemplo, então. Acho que tá faltando para você um exemplo. Sei lá, por exemplo, a gente fazer um levantamento do Ocidente com o Oriente. Eu acho que Mas o Oriente tá cada vez mais Ocidente hoje. A gente absorve algumas coisas do Oriente, assim como o Oriente absorve da gente. E também, onde tá essa linha traçando? Você olha pro japonês hoje, quão diferente é de você? Ô, William, você que tá mais acostumado com a cultura de lá? Um
pouquinho, hein? Eles têm suas excentricidades, sim, né? Sim, mas em termos de geral, fundamentos que o Pedro tá falando. E essa coisa de americanização também tem muito, chega muito lá. Acho que no fim, o único fundamento que realmente existe é que todo mundo quer viver bem. É um país que respeita seus direitos, te dá tem possibilidades. uns ou outros que são um pouquinho mais... Não fechados, mas... Então, pra você, acha que vai tão chegar... abertos a Então, mudanças, tipo, assim, tão a gente rápidas, colocando né? aqui pra vocês, quero até perguntar pra você, acha que vai chegar no momento onde vai tudo... Homogeneizar? É. Não por causa de regionalismo. Então, que até é uma pergunta que eu ia fazer é o seguinte, o negócio que eles falam que talvez que a consequência final da globalização seria o fim da diversidade cultural. É balela. Ah, não sei. É balela. Isso se for, existir um, tipo... Quer falar? Não, eu não vejo que argumento você pode usar para substanciar isso daí, porque as diferenças regionais sempre existiram e sempre existirão, mesmo na língua. Não tem nenhum país onde todo mundo fala igual nas regiões, até mesmo na Inglaterra, que é um ovo aquilo lá, no meio do oceano. Você sai de Londres e vai para a cidade que está a 30 km para o norte e o acento já muda totalmente, quer dizer, o sotaque. As diferenças regionais sempre prevalecerão. Pode ser que o mundo seja mais prevalentemente individualista do que coletivo, como seria a cultura oriental. Mas mesmo lá, não vai ser um individualismo copyright Nova York ou Califórnia. Eles têm suas variáveis. Eu acho que nunca vai ser uma coisa... Eu não sei a cidade que eu tô porque é tudo igual. Isso daí parece material para ficção científica barata. Pode ir pra próxima, você cai e desmaia de calor aqui hoje. Ó, gente, só uma anotação. Aqui dentro da sala tá muito quente. Vocês não têm ideia. Pensamento global. Né? Bom, galera, a gente falou bastante aqui principalmente de economia, agora um pouquinho mais sobre cultura também. Mas, digamos assim, já falamos também sobre o governo, mas num governo mundial, como vocês acham que isso iria funcionar? Como vocês acham que seriam as consequências de um governo mundial, levando em conta tudo que a gente falou aqui agora? Você tá dizendo que assim como existe o medo que a cultura se homogeneize, existe o medo que o governo se torne um só. Eu acho que isso daí é até discussão hoje. Se a gente parar para analisar, eu sinceramente acho que a longo prazo é realmente capaz de surgir algo do tipo. Porque iniciativa é o que não falta, pessoas a favor, esse tipo de coisa. Você é a favor? Não. Porque eu penso na escala básica. Se você tem um problema grande, como é que você resolve um problema grande? Em pequenas partes. Agora você pensa, sei lá, num governo, o tamanho disso para funcionar. Não seria do dia para noite. Isso tem essa questão. Até as questões mais básicas, questão jurídica, por exemplo. Asilo político morreu. Não vai ter mais país, vai ter só um governo. Mas você tem zonas. Assim como você tem estados nos países, você pode ter zonas. Mas aí você entra numa contradição, né? Se é um só, por exemplo, um só. É uma gestão, não um poder absoluto. Esse que é o problema. Até onde vai? Eu acho que é como um país. Tem a gestão federal e tem estadual. Num cenário ideal, onde todo mundo é motivado por alguma coisa, para o bem de todos, eu concordaria, seria o primeiro. Mas conhecendo tudo que eu já li, aonde todos os grandes impérios chegam sempre no mesmo ponto, antes de cair. Essa é Roma, Pérsia, sei lá, os mais recentes que a gente tem, União Soviética, e agora é a China. Existe um momento onde... começa a crescer demais e não funciona direito. Mas por que não funciona? Essa é a grande questão. Por que eles caíram? Olha, porque sempre chega naquela coisa. Por exemplo, a Rússia Soviética, a gente tem um exemplo, a máquina estatal, tipo, ela não consegue ficar, por exemplo, gestão só para cuidar dessas partes. Mas o poder que você vai estar cedendo para esse tipo de coisa automaticamente permite ele chegar nos âmbitos mais privados. Não, mas a União Soviética morreu por quê? Eles conseguiram gerar riqueza, recursos para a população? Mas é esse que é o problema. A causa econômica, sim, foi um fator, mas não é só essa, cara. Um fator? É o fator maior. Sabe tem um exemplo de uma sociedade que durou milhares de anos, que saiu na New Scientist, que até foi... A capa era Utopia. É a sociedade hindu, lá no Paquistão, Índia, naquela região, que, links nas referências, eles duraram milhares de anos sem conflitos e sem uma queda. Eles disseparam, porque eventualmente foram invadidos pelos mongóis? Acho. Não lembro dos detalhes da matéria. Mas é um exemplo de uma sociedade que durou assim mais do que todos esperavam. E o o arqueólogo que escreveu o artigo disse tem uma razão bem simples do porquê que nunca deu problema naquilo lá. Eles conseguiam se sustentar. Eles estavam numa região que tinha comida suficiente, tinha água suficiente,
tinha território suficiente e tinha uma relação amigável com os vizinhos. Que era coisa que a União Soviética nunca teve. A União Soviética não tinha relação amigável, não tinha recursos suficientes para sustentar. E tinha toda a corrupção ideológica de acreditar em algo que intrinsecamente não tem evidência nenhuma para acreditar. Que é Cara, mas isso numa escala também deve ser muito menor. Por exemplo, o Império de Gengis Khan. O que mais existia durante todo o Império dele, que era conhecido como um mundo na época, era excursões policiais. Região X, sei lá, não estava se sentindo satisfeito com alguma coisa, ia lá, dava um jeito. O problema que a gente entra, né, nessa questão do global é porque se realmente todo mundo fosse só motivado pelo bem maior de todo mundo, não. Mas realmente... Mas como você resolve quem não é motivado? Esse que é o problema, eu não sei. Então, eu acho que dentro de um governo global é mais fácil resolver isso. Eu não... Simplesmente porque dentro do Império, você estava citando Roma. Roma tinha pouquíssimos conflitos internos. Os conflitos de Roma eram com os outros impérios. Os conflitos são sempre entre impérios, não dentro do Império. Porque no Império, a paz prevalece. Tá todo mundo já é parte do Império. Já tem a consciência de que... não sei, cara. Porque se você ler sobre os anos finais de Roma, você fala de conflito, realmente pode ser conflito armado, não. Mas o que existia de todo tipo de... Toda a decadência do... Se você analisar os últimos anos de Roma, chega num negócio insuportável. As próprias invasões bárbaras é exemplo disso. Sim, mas o maior problema aí foram as invasões. Tinha gente querendo invadir. Mas por que, mas eles, como um império gigante, já não tinha, nos últimos anos a estrutura já estava tão abalada que realmente conseguiram invadir. Sim. Você olha, por exemplo, a ascensão de Roma... Sim, mas é um problema de gestão, igual na União Soviética. Qual o tamanho da União Soviética? Mas qual é o maior problema da gestão? Se eles não conseguiram gerar recursos suficientes, não tinham relações amigáveis com os bárbaros... Nesse caso, obviamente que é da merda. Eu acho que o maior problema, querendo ou não, dessa parte de gestão, você está desconsiderando a pessoa. A pessoa tem um objetivo individual, a pessoa tem, é questão de desejo de poder. Nenhum homem... Eu gosto de seguir, que é um exemplo para mim do que é o ideal, que eu acredito ser ideal. Eu gosto de um exemplo que é, se não me engano, Confúcio, que eu gostava de falar. Antes de você querer arrumar tudo, você se arruma. Sim. Depois de você se arrumar, você arruma sua família. Depois de você arrumar você mesmo, você arruma sua casa. E por aí em diante. Querendo ou não... O tempo de vida que a gente tem... É um negócio que se aplica muito no tempo que ele viveu. Bolinhas. Hoje não estamos nesse negócio, fecha no seu país e cuida de tudo. Todos são interdependentes. Eu não acredito que, sei lá, um representante... Isso é igual eu apago a luz pra... Não sei, cara. Eu realmente acho difícil, por exemplo, você pegar Na época dele, faz sentido. Hoje é uma ideologia boba. Ok, mas, por exemplo, você acha que é capaz uma pessoa de Bruxelas dizer ou não que medida tomar, sei lá, pra uma cidade região X aqui? Já dizem. Hoje, o maior mito... E esse não é um problema hoje, não, isso? Esse não é o problema. Hoje o FMI, o Banco Mundial, a própria ONU... Os blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, União Europeia, o que são eles se não sinais de que o progresso está nessa direção? Então, para você disse no campo econômico, mas... Mas é político, não diferencia político de econômico. A gente está discutindo desde o começo aqui. Eu, sinceramente, não consigo... É inocente diferenciar política de economia. Mas esse que é o problema, cara. Se você analisa tudo por escopo econômico, realmente... Mas não tem outro. É política e econômica, é a mesma coisa. Não tem como você ter política sem economia e vice-versa. Não tem. Você precisa de comida, você precisa... captar recursos, gerar recursos. Você precisa manter a população alimentada e com emprego. Mas eu não consigo imaginar, então, para você, o ideal seria um governo em escala... um governo em escala global seria possível gerenciar o mundo. Sim. Pensa só. Sim. A gente não tá falando, Não tô falando que seria fácil e perfeito. Estou falando que seria menos merda do que é hoje. Cara, eu duvido porque, muito. Toda a história, todos os... é sempre... É um ciclo, cara. Cara, mas o que você tá desconsiderando do ciclo aí, e eu acho que aí tá o seu cabestro. Você tá... Todas essas... É igual aquela do cara que olhou o avião, não sei se a gente vai ter lançado esse episódio, conceitos contra-intuitivos, ouvintes. O cara que olhou onde tinha que colocar a proteção maior nos aviões da Inglaterra da Segunda Guerra. Onde que ele olhou? Onde tinham levado mais tiro ou onde não tinha levado tiro? Onde tinha levado tiro. Não é? Cara, mas não... Deixa eu terminar. O seu problema é que você tá olhando para tudo que deu errado e falando, esse é o ciclo. Mas você tá olhando onde estão os tiros. Onde não estão os tiros. Porque... Tem um TED Talk, link nas referências também, que o cara aponta 5 pilares essenciais de o que leva a civilização ao colapso. O primeiro deles é acabar com os próprios recursos que precisa. Ou seja, precisa de barco, acaba com todas as florestas. E aí? É um negócio que até o Game of Thrones podia aprender um pouco. Enfim, você destrói os recursos que você precisa. Maravilha. Obviamente, vai implodir. O segundo... é clima. Mudanças climáticas, historicamente, sempre arruinaram. Cidades foram inundadas, ficou seca, não podia produzir mais recursos, já era, game over. Que pode ser uma preocupação pra gente também, né? Porque o aquecimento global
falando de Game of Thrones de novo, tem uns White Walkers aí, e a gente tá brigando entre a gente aqui, né? Mas enfim, o terceiro é relacionamento com vizinhos. Esse daqui pra mim é o chave. Uhum. Se você pensar na Europa do século XIX e século XX, maior briga ali entre vizinhos. Uhum. Hoje que tem a União Europeia, quantos países realmente da União Europeia tá em conflito com o outro? Se você tem uma boa relação com seus vizinhos, a chance de dar merda é muito baixa. E eu falei da União Europeia, mas esses hindus aí também dessa reportagem da New Scientist confirma isso. Eles não tinham problemas, até que vieram os caras lá da Mongólia do outro lado e invadiram. Uhum. Aí, tudo bem, era inevitável talvez, mas se você estender, quem são nossos vizinhos hoje? É a América Latina? É a Europa? Ou é o mundo inteiro? Se todos são nossos vizinhos e nos damos bem com eles, a probabilidade de conflito é mínima. Esse é o terceiro. O quarto pilar seria a relação com sociedades hostis. E aqui você saiu do seu escopo geopolítico, geográfico de mais próximo e vai, quem é contra mim? Uhum. E isso é algo que hoje os Estados Unidos têm feito muito bem, sobre a administração do Obama. O Obama, quem que é hostil pro Obama? É o Irã, é a Rússia, é a Coreia do Norte, é Cuba, ou era, pelo menos. O que o Obama tem tentado fazer? Criar relações amistícias, negociar. Falar, não dá pra gente entrar em um acordo? Em vez de eu vou te invadir e vou tacar bomba em você, e se a gente fazer esse acordo, como o negócio do Irã lá com as armas nucleares? Se os países mais hostis a você conseguem se tornar menos hostis em razão da sua política, você chegar e ver o que vocês concordam e focar menos em que discorda, a chance de algo na merda é bem menor. Nossa, se tá Pensa em funcionando Roma. isso ou não, eu já não sei, cara. Não, mas aí é outro debate. A evidência hoje é que os Estados Unidos está em guerra com o Irã? Não, né? E todo mundo previu que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, pode falar o que for, mas a evidência está do lado do Obama. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto não teve Terceira Guerra Mundial. O ponto aqui é, se os romanos tivessem relações amigáveis com os bárbaros, que já eram hostis a eles, essa invasão, obviamente aqui é especulação, mas segundo esses critérios aqui, o cara que passou 50 anos da vida dele estudando, seria bem menos provável. E se você vive numa sociedade global onde todos são vizinhos, quem vai ser hostil? Eu não sei, a probabilidade cara. é menor. Não, você está discordando, mas baseado em, Eu paro pra pensar, em por nada. exemplo, ó. Deixa eu terminar. Quinto pilar. O quinto pilar é a compilação dos outros quatro. Se você está numa cultura que os valores são mais parecidos e tendem a concordar mais do que discordar, é muito mais fácil você fazer os quatro para cima. Principalmente em relação a não acabar com os recursos. Se todos reconhecem que o aquecimento global é verídico e está cada vez mais presente, todos vão concordar em fazer algo com ele. Agora, se você está numa sociedade extremamente dividida, onde cada um mantém a sua soberania absoluta e fala, não existe, como você vai solucionar um problema global? Se metade de Westeros não acredita nos White Walkers, vai ser difícil formar alianças com o inimigo comum. A pegada é meio que nessa. Então, baseado nesses 5 fatores aí, um governo global obviamente terá seus problemas. Ninguém tá falando que não terá. Não é utopia. É utopia, o próprio nome já diz. É um não lugar. É um ideal. Não é um lugar que você vai atingir. Mas fica muito mais fácil de fazer essas 5 coisas que, de uma maneira ou de outra, sempre destruíram as que não deram certo. E aí que você precisa focar onde não estava o tiro. Se elas terminaram, é porque isso daqui aconteceu. E como que isso pode não acontecer? Não é falar que isso vai acontecer inevitavelmente com um governo global. É realmente pensar que isso não vai acontecer se tiver um governo global, que é um negócio que nunca existiu. Nunca chegou nem perto. Impérios grandes, sempre. Mas sempre existiu impérios maiores, com mais força, que, devido a essa hostilidade, essa matéria-prima, recursos, etc., entravam em conflito e aniquilavam o outro. Tá, mas e se houverem consequências? Se houverem, né, o lado ruim da coisa, qual seria? Qual vocês acham? Dá suposições de lados ruins. Vamos ver. Agora, Não adianta. Vamos especular. Ó, se você criar algo dessa escala, é impossível ela se manter só no campo. A ONU hoje existe, eu acho que é o mais perto que chega no negócio nesse sentido que funciona. Porque o Comitê de Segurança, por mais dominado pelos Estados Unidos e enviesado que seja, whatever, aí teoria da conspiração não falta. É uma coisa que a Terceira Guerra Mundial não aconteceu ainda, cara. E a ONU fez muito mais bem pro mundo do que mal. Tanto é que é clichê você dizer que se a ONU não existisse, alguém teria que inventá-la. Uhum. Porque é um escopo onde todos se encontram representando seus países e concordam em quais são as prioridades e destinam recursos a solucioná-la. Sem a ONU, muito mais gente está passando fome no mundo hoje, muito menos infraestrutura existiria em países que não tinham nem o básico. Em desastres naturais, por exemplo, como no Haiti, no Japão,
O que aconteceria se realmente cada um tivesse na sua ilha fechadinha lá e mandasse recurso individualmente? Como a gente falou, de novo, lá no altruísmo, o que funciona melhor em termos de efetividade são organizações grandes com um poder de execução. A ONU é isso hoje. Um poder global Não sei, seria cara. isso também. Eu tô parando pra pensar, você tá querendo criar, você tá dizendo que a maior máquina estatal né, mundial, no caso, que vai ser criada, então, seria a solução para... Eu acho que a gente já está nesse caminho. Você pensar, a União Europeia hoje, o Mercosul, o NAFTA, blá, blá, blá. A gente já está nesse caminho. Você traçar uma flecha, a flecha está apontada para essa direção. Que antigamente o mundo era o quê? Cheio de vilarejos, né? Tribos. Hoje todos vivemos em nações, continentes, são parte de blocos econômicos. Você tentar evitar isso é tentar evitar a carroça. Não, não é sustentável e não vai funcionar porque, cara... Cara, mas você acha que o negócio... Tá dando certo. Ó, você acha certo. que realmente o negócio a esse tipo de escala vai tipo, só te manter nesse tipo de canto? Não vai ter uma expansão maior? Porque Maior em que sentido? Porque toda vez que caminha... negativo que você vê? Toda vez que aumenta o Estado, é aquela questão... Mas você tá falando de outros estados, cara. Você tá falando... A ONU. O que dá errado na ONU hoje? Que tem representantes que tem um negócio de rotação... O Oriente Médio inteiro. O Oriente Médio inteiro? Tem... Smart Diplomacy do Obama, que você citou, por exemplo. Hoje aquela região está mais desestabilizada do que na região do século... Durante 1920. Sim, mas por quê? Porque quantos ditadores eles têm lá hoje? A Revolução Árabe é uma coisa que tá indo... Mas esse que é o problema, ó. Revolução Árabe. Se você levantar Egito e todos os países que entraram lá, todos os que estão representando esses países fazem parte, por exemplo, lá como é que é o nome? Da Irmandade Muçulmana. O que é essa Irmandade Muçulmana? É lá ter os ayatollah da vida, tudo. É um pessoal que segue uma ideologia dentro do Islã. Islã é religião. Eu não vou lembrar o ano, mas teve um ideólogo que idealizou, escreveu um livro que chama Sombra do Islã, e a partir dele saiu toda essa coisa extremista, entendeu? Tem esse ideólogo. Todos os cabeças dessa Irmandade Muçulmana, os imãs lá da vida, seguem essa ideologia X. Uhum. Qual o resultado disso hoje? Por exemplo... Falar, teve a revolução lá, tudo bem, mas se a gente analisar hoje no Egito já voltou a ter todo tipo de execução sumária, a região do Oriente Médio está toda desestabilizada. Sim, mas você tá falando que essas revoluções são prejudiciais ao Egito? Você não acha que eles estão evoluindo? Apesar dos pesares? Não, de tudo que aconteceu agora, o que você mais tem de egípcio... Você acha que se estiverem sob a ditadura do Mubarak lá, estaria tudo melhor? Não, tá bom também, mas o que eu digo é que justamente a gente depositar fé nesse negócio de um resultado que a gente acredita ser bom... É irrevogável que a vida, talvez não em zonas de guerra e conflito, mas a vida, no geral, a expectativa de vida, acesso a recursos, alimentação, etc., tá melhor no mundo inteiro. Em razão da interdependência econômica, em razão da interdependência política. Porque para falar o que você quiser do Egito, da Síria, mas o mundo inteiro está prestando atenção ali. Talvez não da melhor maneira possível agora. Não estou falando que vai ser perfeito. De novo, não é utopia. É simplesmente menor merda. Eu acho a merda do século merda. XX? Lógico que não, cara. Porque você para cá, toda vez que você cria... Qual foi a merda do século XX? Por que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Cara, existia interdependência? Existia uma ONU? Não existia. Não existia. Mas isso impede, ó. Toda vez que você tem um crescimento mundo do Estado, cara, você tem invasão, Quando tem muitos estados. Se tiver um estado só, que todos concordam... A nível... Cara, você tá falando ó, a maior máquina estatal de todos os tempos. A ONU já é um proxy disso. Qual a maior merda da ONU? Incompetência de burocrática. Essa, pra mim, é a maior merda da ONU. Porque tem tantos países com seus próprios birrices que a ONU não consegue chegar e resolver o problema. Simplesmente. Se cooperassem e falassem, não, a gente quer melhorar a vida aqui. Até onde vai ser isso? A ONU ditar o que quer melhorar ou não? Até que ponto chega isso? Se é assim, se eles têm a solução nesse governo global, como é que fica? Porque tipo estão todos representados pela ONU. Como que não tem a ONU independente? Tem a ONU que é uma compilação de todos os países. Digamos, sei lá, a nível global, alguém está satisfeito com isso, alguma região no mundo, mas todo mundo está bem. E aí? Qual que é a voz que vai ter? Se é um só representante que tem pra todo mundo? Não é um representante, todos estão representando. Por isso tem comitês, cara. Eu não sei o que você tá pensando. Cara, você acha não tem um ditador representando a ONU. Eu, sinceramente, não consigo ver, todos aqueles senhores lá como os exemplos do supra-sumo da honestidade. Acho que o Pedro tá imaginando, acho que o Pedro tá imaginando é um homem, é uma pessoa. Não, eu tô imaginando um homem. Você tá numa teoria da conspiração distópica que eu não tô entendendo. Eu, sinceramente, não consigo. O mundo hoje, desde o século XX, você não consegue porque você não tá tentando. A flecha tá na direção pra coisas como a ONU. Os blocos econômicos estão cada vez maiores. Cara, Século XX é o epítome de vários estados soberanos ali, cada um defendendo seu interesse. Olha as duas grandes merdas que deu. Não sei, cara. Depois tinha duas outras grandes merdas, olha a Guerra Fria.
Com a maior independência política e econômica, não tem como dar merda maior do que as que já deram. Não tem como. Você precisa do arroz da China. Você precisa do avião do Japão. Você precisa do e-mail dos Estados Unidos. Você precisa, todos, inevocavelmente, precisam do dólar. Porque o ouro não vale mais nada hoje. O que vale é o dólar. Você precisa disso. E quando você tem esses pilares internacionais, qualquer ataque, qualquer desvio é um tiro no pé. E todos sabem disso. Por isso que a Coreia do Norte não fez nenhuma burrada. Por mais burro que eles sejam, eles não vão cometer auto-suicídio. Em economia tem até o nome disso, que é teoria dos jogos. Uhum. É o dilema do prisioneiro, que é aquela coisa, se os dois vão presos, e se você falar que foi o William, e o William falar que foi você, os dois pegam 10 anos. Se você falar, fui eu, e o William falar, fui eu, os dois confessarem, cada um pega 2 anos só. Qual que seria a melhor estratégia? Seria falar, né? Seria falar, fui eu, né? Só que vai você. Mas você confiaria no Pedro? Não. Não, né? Então você fala, foi o Pedro, e você fala, a melhor estratégia aí seria não seria a maior pena na cadeia. No cenário mundial interdependente, seria a aniquilação total. Porque se alguém usa uma bomba atômica e tira um pé da mesa da economia, todos vão pra merda. Todos. Então o que é melhor? Você cooperar ou você se agarrar a uma independência ilusória, porque na real não existem, e correr o risco de suicídio? Tipo, se for colocar número, coloca assim, positivo 5, negativo menos infinito. Não importa como você organiza isso. Uma cooperação global sempre vai diminuir os riscos numa merda estilo Terceira Guerra Mundial e vai potencializar os benefícios. É diferente de um só. O quê? Essa cooperação... Mas não tem um só, cara. É um comitê, é a ONU. A ONU, só que não... Por mais que tem teorias como você está falando, os Estados Unidos mandam na ONU, o que a ONU está fazendo lá na Síria? Por que ela não está fazendo o que ela quer? Porque a Rússia está no Comitê de Segurança. A China também. Você precisa de garantir reservas no sentido para não dar merda. Você rodando a representatividade, tendo certos critérios, você diminui a chance de ter um ditador global. E se todo mundo está presente nisso, a chance disso acontecer é muito maior. Não é o Império Estados Unidos, é simplesmente todos. E como você faz isso? Colocando metodologias, guarnições efetivas para prevenir que isso aconteça. E se o mundo inteiro está interessado que isso não aconteça, isso vai acontecer. Eu não sei mais o que argumentar. A ONU é a prova disso. Pode não ser a melhor organização do mundo, mas o mundo sem a ONU, objetivamente, seria um mundo pior. Isso eu não tenho dúvida. Cara... É que não adianta, nada vai ser perfeito, não vai chegar naquela utopia. E sabe o que eu tenho do meu lado, que o Pedro não tem? Evidência. Olha o mundo, olha os dados. Não tem pra onde correr, cara. Você quer voltar pro século XX? Eu só não... Você quer voltar pro século XX? Responda essa pergunta. Eu só não consigo conceber essa sua ideia, tipo... Porque realmente é muito lindo falando, mas... Mas eu tô falando que não é utopia, não é eu utopia. Eu sei, mas você olhando o mundo hoje, você fala, não, é a melhor opção. Você realmente acredita que é a melhor opção? Sim. Não só eu, como muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu. Uhum. Como vocês vão poder ver nos meus links da referências, o que eu tô falando aqui não é que eu olhei pro céu e descobri tudo sozinho. Tudo que você lê de pessoas que realmente dedicam as suas vidas a pensarem sobre isso e têm experiência de governo, de economia, que nos envergonham só pelo fato de a gente estar colocando a nossa voz aqui, estão nessa vertente. E baseado nas evidências que eles apresentaram, eu tendo a concordar com eles. Porque eu acredito na evidência. Entendi. Mas é engraçado, porque querendo ou não, cara... O César tá irritado aqui. Querendo ou não, o quê? Evidência não tem valor? Não, tem valor. Mas você diz como se não existisse nenhum tipo de viés por trás de tudo. Eu não tô falando que vai ser ideal. Tô falando que vai ser uma merda menor do que a gente tem hoje. Mas qual que é o preço a pagar pra isso? A merda ideal, por exemplo, hoje você falou, hoje tem mais pessoas no mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Morreu X, não tem problema. Tipo, até onde é válido, tipo... a gente arriscar esse tipo de coisa pra você? Arriscar o quê? A sua preocupação é, tipo, o preço a pagar por isso? Eu não entendo o que a gente tá arriscando, cara. Cara, porque... Eu não entendo... Quando você fala de governo global, eu entendo de uma só entidade. Não é um ditador. Não é um ditador, mas... É a ONU, pensa na ONU. Mas é uma entidade... Pensa que é a ONU... Cara, é uma entidade, é um comitê responsável pelo mundo. Sim, eu não tô falando de um país, eu tô falando do mundo. Mas é um comitê composto pelo mundo. Não é um que manda. Eu sei, gente. É a ONU, caralho. Pensa no Congresso Nacional, todos os deputados lá. É isso. Cada um tá lá representando. Você vai ter mais deputados representando os estados mais grandes, outros representando, mas tá todo mundo ali. Quem que representa o Brasil hoje? É o Temer sozinho? Ele que fala, é isso aqui? Você parece que não tem um... Você raciocina que todo mundo tá alinhado, que não existe lobby, que não existe, tipo, viés existe, mas a merda é menor. Você prefere viver no mundo com ONU ou sem ONU? A ONU não é perfeita, mas eu prefiro viver no mundo com ele. Com ela. Essa é a minha posição. Eu prefiro viver num país federalista
do que num país unitário, que só tem o presidente lá, o rei, e decide tudo por todos. Nesse comitê mundial, todos serão representados. Vai ter merda? Muitas. Mas nesse cenário, a merda é menor. É simples. Assim como uma ditadura é pior do que uma democracia, um governo tão fragmentado como que a gente tem hoje, que já nem é tanto, mas comparado ao século XX, não é nada, é melhor. Eu prefiro viver nesse mundo mais representativo do que unitário, só isso. Sinceramente, eu não entendo como você vai conseguir manter esse tipo de coisa, tudo... Se vai chegar num ponto onde vai acabar chegando numa homogeneia? Onde tudo, tipo... Qual a necessidade de representação, sei lá, nacional? Nunca vai ter homogeneia, que a gente falou, não vai ter. Porque a regionalidade sempre prevalece. Não, mas questão de regionalidade, por exemplo, é a coisa que você citou. Mas a gente volta lá naquela questão, por exemplo, mas hoje já é tudo integrado. Mas isso demanda, cara. O que tem que integrar são as prioridades. A gente quer um mundo onde pessoas passam fome? Queremos um mundo onde desastres naturais vão acabar com a metade do país? Metade dos países, porque o nível do oceano vai subir? Quais são nossas prioridades? É mais fácil ter um consenso. Eu não consigo ver um consenso, sendo que tudo, se no final tudo vai chegar num ponto X, eu não consigo ver razão para ter por exemplo, um monte de gente para uma mesma coisa. Mas você está admitindo aí que vai chegar num ponto X, então você já está concedendo que é assim, queira ou não. É inevitável. Se sua premissa se vai chegar num ponto assim para quem representar, já está implícito que já estamos nesse caminho. Eu não sei, cara. É inevitável e baseado nas evidências que eu fui exposto. Espero eu morrer antes disso. Cara, você vive no Mercosul, cara. Eu vivo no Mercosul. Você vive em São Paulo, no Brasil. Mas essa que é a questão. Mercosul, o problema meu nunca foi a questão só pra vocês entenderem, a questão econômica. Eu tô falando porque não existe política econômica, cara. Mas escuta, vai chegar... Você acha que em nenhum momento, cara, você nunca ouviu falar que cada vez que você cede mais liberdade por segurança, você tem, cara, uma intervenção. Isso daí sempre aconteceu. Toda vez que você... Você tá pensando no governo ditatorial global, tô pensando na ONU. Essa é a única diferença aqui, cara. Não vai ter o imperador supremo igual na Coreia do Norte. Eu digo, mas você não vê o potencial desse pessoal, tipo, chegar a um nível, tipo, ditatorial ou não, quer dizer, existe. Assim como existe a chance do meteoro cair aqui na Terra agora. Mas você é pífia, tipo... Pífia, é negligível. Porque baseado nas evidências de toda a formação de blocos econômicos e governamentais que tivemos até agora e temos a ONU como proxy, eu não vejo ninguém mandando na ONU, sozinho. De novo, podem falar o que quiser dos Estados Unidos, mas a Rússia tá lá, a China tá lá no Comitê de Segurança. Eles têm poder de veto e até mesmo os Estados Unidos, quando a ONU falou não vai invadir o Iraque, os Estados Unidos falou, quer saber, eu vou invadir. Os Estados Unidos saiu desse esquema aí para evitar o que seria um cenário ideal. Porque quem se beneficiou com a invasão do Iraque? A ONU falou não. Os Estados Unidos falou, quer saber? Foda-se você. Vou lá invadir o Iraque. O que melhorou isso? Se tivesse realmente as travas que um governo... Que a ONU não pode falar assim, não vai invadir. A ONU só pode falar, vamos botar sanção. Só que sanção é igual a Rússia aprova. Tem hora que você se preocupa, tem hora que não. Mas, por exemplo, igual a mesma coisa na Crimeia e na Ucrânia, então. Porque falaram a mesma coisa para a Rússia fez do mesmo jeito. Exato, porque eles não têm o poder porque a burocracia da soberania individual de cada país trava isso. Então você preferia dar mais poder para eles conseguirem controlar esse tipo de coisa? Porque querendo ou não, você vai chegar nessa situação. Você vai dar poder ou não para eles. Mas isso que implica, o cenário ideal de um governo único é igual ao Estado. São Paulo não pode decidir o que o Brasil vai fazer. São Paulo decide o que São Paulo vai fazer com os recursos que tem. Agora falar, o Brasil vai invadir a Argentina, São Paulo... O Geraldo Alckmin fala, o Brasil vai invadir a Argentina. Cara, não dá risada. Assim como seria se os Estados Unidos falasse, vou invadir o Iraque numa situação assim. É isso que eu tô falando. Nesse cenário, é melhor o Brasil invadir a Argentina porque o Geraldo Alckmin quer? Não. Se tivesse o governo global nesse sentido, os Estados Unidos nunca teriam invadido o Iraque. A Rússia também não teria invadido a Crimeia, porque o poder de execução seria maior. E esse é um mundo perfeito? Longe disso. Mas é um mundo onde milhões de pessoas deixariam ter morrido por causa de uma birrice de governos soberanos. Eu não sei, cara. Você enxerga essa entidade como muito... uma coisa muito romântica, cara. Mas eu tô falando que não seria perfeito. Eu só tô falando que teria menos merda. E eu quero viver num mundo com menos merda. Só isso. É só. Não vai ser perfeito. Não. Só vai ser melhor. Isso é tudo que eu quero. Um pouco melhor. Nossa senhora. Eu só quero isso, porra. Pode concluir, Willis.
Mas é engraçado, tem um outro ponto. E como é que fica a questão, tipo... Então, por exemplo, democracia dentro disso tudo. Aonde fica? A gente elege os nossos representantes para ir até lá? Igual federalismo, cara, federalismo. Então, por exemplo, porque eu não consigo imaginar... É a ONU, são os estados... Já tem coisa que funciona aí, cara. Não precisa chover no molhado. Eu não consigo imaginar um governo global, sei lá, por exemplo, a população X de uma região insatisfeita com alguma coisa. Estuda o Mercosul, estuda a ONU, estuda o próprio Brasil. Essa preocupação é o quê? Tipo, as vozes que não vão ser escutadas? Cara, é uma coisa... O Acre, que não tem representatividade no Congresso. É uma coisa muito gigante. Cara, mas não importa. Você não consegue ver a dimensão disso, até onde vai. Você tá procurando chifre em cabeça de cavalo, cara. Em vez de olhar o cavalo saudável ali, você tá olhando muitos dentes dele. Cara, Cada um vai continuar cuidando do seu país, Pedro. É um negócio... O Brasil funciona, o Mercosul funciona. A União Europeia, por mais que o Reino Unido tenha saído por uma questão extremamente idiota, porque, de novo, o pessoal não estava informado da consequência. Qual foi a primeira coisa que os ingleses fizeram depois do resultado? Vocês viram no Google? O que significa sair da União Europeia? Foi a primeira coisa que eles deram. O que significa ser parte da União? Se teve o resultado que deu na União Europeia em relação ao Reino Unido, foi por desinformação, foi por medos baseados em mitos sem fundamento. Que é o exemplo que a gente vê aqui. Não deixem esses medos impedirem ou resultarem em decisões que vão levar à piora das coisas. Tentem entender, avaliar a evidência e, baseado nisso, fazer a melhor decisão. Esse é o propósito do Veja Bem Mais. E é isso que a gente espera que a gente induza, não defendendo um lado ou outro, aqui a gente defende cada um o seu, mas é simplesmente a atitude de se justificar antes de decidir, não só agir por impulsividade, por medos. Pelo menos nisso estamos de acordo, Pedro? Sim. Então, perfeito. Bom, galera, depois desse debate... Nossa, vai logo, ele tá quente aqui dentro. Literalmente acalorado. Literalmente. A gente vai terminar o episódio por aqui, mas lembrem-se, não deixem de pesquisar. A gente tá no mundo globalizado, vocês podem pegar informação de qualquer lugar, gente. Então, continuem pesquisando, continuem aprendendo mais aí. E, claro, não deixem de, Pedro, seguirem a gente. Ah, é verdade, gente, ó. Só lembrando, Facebook, Twitter e até no YouTube, hein? Nosso canal lá, dá uma curtida. Todas essas nações digitais aí. São nossas, a gente manda, né? E tem o número do WhatsApp que eu não vou repetir. Bota não. Mas pra quem não lembra, faz tempo que a gente não dá. É verdade. Mas pra quem não lembra é 19 9898 50552. De novo, 19 9898 50552. Então é isso aí, gente. Até a próxima.